Kelly e Chris estavam namorando há um ano. Era comum que ela fosse ao apartamento dele para eles terminarem a noite lá. As imagens mostram exatamente isso. Kelly toda animada, com o jeito despojado dela de falar com as mãos, quando eles chegam até o apartamento dele. E essas imagens foram as últimas que detectaram Kelly, como ela poderia ter sumido de um prédio de alta segurança. É o que a gente vai tentar descobrir na história de hoje. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos estranhos, reais e criminais algumas vezes por semana. A história de hoje é aquela história que a gente gosta, com uma boa investigação policial, onde o trabalho foi feito e bem feito para não deixarem ninguém culpado ficar em liberdade. Então vamos lá conhecer Kelly Dwyer. Kelly Elizabeth Dwyer nasceu dia 27 de setembro de 1986 em Illinois, Estados Unidos. No entanto, em algum momento da história, ela se mudou para Wisconsin, ela foi para Milwaukee e lá, aos 27 anos de idade, ela estava construindo a vida dela. Ela foi para Milwaukee em 2008 para frequentar a faculdade, de lá ela fez muitos amigos e ficou por lá. Kelly era uma garota super animada, ela tinha assim muitos amigos, era muito festeira, gostava de sair, gostava de conversar, gostava de contato humano. No momento da nossa história, ela tem 2 empregos, ela trabalha como babá e também trabalha como atendente em uma loja. E é nessa loja que ela tem os grandes e melhores amigos dela. Sabe quando você trabalha com uma equipe muito legal e você divide sua vida, além do trabalho, você divide a vida com essas pessoas também. E os grandes amigos dela também eram os amigos do trabalho. Kelly resolveu fazer aula de yoga e ela se apaixonou. Ela era muito próxima do instrutor dela, sempre chegava com um sorriso no rosto, abraçando-o, e eles também se tornaram amigos. Ele disse que Kelly era contagiante, não tinha como você ficar triste e desanimado perto dela. Através de amigos em comum, ela conheceu um rapaz chamado Chris Zocco, que era cerca de 10 anos mais velho do que ela. Chris, quando jovem, tinha muito contato com o avô dele, que ensinou ele a jogar golfe e ele se apaixonou pela modalidade. Ele também era apaixonado pelo Yankees, que é um time de beisebol bem famoso. Quando ele terminou a faculdade de tecnologia de informação, ele teve a oportunidade de trabalhar para o Yankees. Vocês têm noção? Então era o maior sonho da vida dele realizado. E onde que era o escritório dele? Dentro do estádio. Ele estava vivendo os sonhos dele. Mesmo assim, fazendo o que queria dentro da empresa que gostava, ele resolveu mudar de cidade também. Então ele foi para a mesma cidade que Kelly morava e tinha um cargo super alto de TI em uma empresa. As pessoas falavam que ele era muito educado, muito simpático, ele tinha um bom emprego e por isso tinha um bom apartamento. E em contatos com o amigo, ele conheceu Kelly e eles começaram um relacionamento. As pessoas viam que ela era muito mais apaixonada por ele do que ele por ela. Tanto que ele deixou claro que assim, eles tinham um relacionamento, porém eles estavam abertos para outros relacionamentos também. Por causa disso, ela tinha contatos de sites de namoro e algumas outras vezes na semana ela saía com outros rapazes, porém o grande queridinho dela era o Chris. Ela era apaixonada por ele. E aí, nessa história, eles já estavam juntos há um ano. Quando ela fez o aniversário de 27 anos, ela contou para um instrutor de yoga que ela tinha certeza que esse novo ciclo dela, essa nova idade, ia acontecer algo assim grandioso na vida dela. O que alguns amigos próximos acreditavam é que Kelly imaginava que ia ser pedida em casamento. Segundo aí as teorias dela, Chris demonstrava coisas que levavam a isso. Eles conheciam também uma garota chamada Chanel, uma mulher chamada Chanel, que ela era bartender do bar que ficava em frente ao apartamento que Chris morava. Então assim, eles criaram também um certo tipo de amizade, principalmente quando o bar estava mais vazio, dava para conversar e tal. Chanel disse que os dois eram ótimas pessoas e juntos eles formavam um casal legal. Também ela disse que era óbvio como Kelly era apaixonada por Chris. Gente, que ela era tão apaixonada que ela falava muito dele para o pai dela. Então o pai dela também sabia que ela tinha esse namorado, que possivelmente as coisas aí seriam bem sérias e eles poderiam ir ao altar. Teve um dia, inclusive, que o bar estava fechando e Chris convidou Chanel para ir até o apartamento. Iriam os três, ela, Kelly
e Chris. E ela aceitou. Ela foi para o apartamento dele, ele morava no 18º andar, um apartamento super luxuoso, realmente um prédio bom, cheio de segurança. E aí, sabe quando você tá num lugar e você não se sente bem? O tal do sexto sentido, foi exatamente isso que aconteceu. Ela disse que ela foi para a varanda, ela foi fumar um cigarro, Chris estava fumando maconha e ela não sabia onde Kelly estava. Estava dentro de casa, só que não sabia o que ela estava fazendo. E ela disse que Chris chegou nela, começaram a conversar e ela sentiu algo pesado no ambiente, algo que não era bom. Não sei, sabe aquele sinal de alerta? Cai fora, vai embora. E ela resolveu acreditar no sexto sentido dela. Então ela disse pra Chris, olha, eu sei que eu acabei de chegar, só que eu tô indo embora. Eu não sei, eu não imaginava que era tão tarde. Aí ela foi se despedir da Kelly perguntou, não, mas realmente você tem que ir? E ela disse, sim, eu preciso ir, porque olha só, eu me perdi no horário, achei que era mais cedo, amanhã cedo eu trabalho, não, eu vou embora porque, né, vai ficar muito longo, eu vou ficar exausta. Foi esse sexto sentido dela que fez com que ela fosse embora e ela foi. E ela lembra da última vez que viu Kelly, era 10 de outubro de 2013, uma quinta-feira, eles estavam no mesmo bar, conversando com Chanel. Chris foi até uma pizzaria próxima, comprou pizza, levou para eles, eles ficaram comendo no balcão. Conversa vai, conversa vem, Kelly citou para amiga que no dia seguinte ela estaria de folga, então seria uma sexta-feira de folga, e ela queria ficar só de boa, sabe? Ela queria descansar, queria acordar tarde, queria lavar roupa, sabe essas coisas bem simples que a gente precisa fazer, nada de muita movimentação. E aí ela viu quando cerca de 2 horas da manhã, o casal foi até o apartamento de Chris, que ficava em frente, como eu já falei pra vocês, e a gente vê uma Kelly chegando super animada, conversando com o namorado, e de lá eles foram até o apartamento dele. Foi dito que os elevadores não têm câmeras de segurança, então se eles mudaram o comportamento dentro do elevador, é algo que a gente não percebe, só que provavelmente não. Então ela estaria de folga na sexta-feira. Algo já muito estranho aconteceu que os amigos perceberam, é que ela ficou off, sabe? Então ela era ativa nas redes sociais, ela tinha muita movimentação no cartão de crédito e débito, também isso desapareceu, que a gente descobriu aí mais pra frente. Só que assim, como ela queria um dia para descansar, vai que ela estava descansando mesmo, né? Quando chegou no sábado e chegou o horário dela ir trabalhar e ela não apareceu, aí os amigos ficaram bem preocupados porque ela era muito responsável e ela já não atendia a ligação de ninguém, né? Eles não titubearam e eles entraram em contato com a polícia porque ela estava desaparecida. E aí foi tentando encontrar Kelly, que eles descobriram rapidamente que ela tinha um namorado chamado Chris, e aí eles foram até o apartamento de Chris. Enquanto estavam no apartamento, ele disse algumas coisas para os policiais, enquanto outros policiais estavam investigando câmera de vigilância. Ele disse o seguinte, que eles foram para o apartamento dele, eles cheiraram cocaína, depois eles tiveram relação íntima consensual, e cada um desabou em uma parte do sofá. Ele disse que por volta de 9 horas da manhã, ele escutou a porta abrindo e fechando, então ele acreditou que foi esse horário que Kelly foi embora. E desde então, ele nunca mais a viu. Claro que perguntaram a relação dele com Kelly, a namorada, e aí ele disse, namorada? Não tenho namorada. Muitas garotas querem me namorar, só que não, é só amizade. Eles eram amigos com privilégios. Inclusive ele disse que sabia que ela saía com homens e estava tudo bem, porque era isso que tinha sido acordado entre eles. E ele disse, olha, se vocês estão achando estranho, é melhor vocês investigarem os caras que ela tá saindo. Os detetives perceberam que ele queria tirar o foco dele. Enquanto ele falava isso para os policiais, que olha, ela saiu daqui 9 horas da manhã, foi estranho. Por quê? Porque nenhuma imagem mostrava a Kelly indo embora. Então, por mais que não tivesse câmera na porta do apartamento dele ou nos elevadores, era possível ver ela indo embora pelo saguão. Então, como alguém sairia de um prédio daquele sem ser notado? E pelo fato de Chris ter falado que tinha drogas no apartamento dele, os policiais conseguiram um mandado e ele foi levado para a delegacia. Enquanto isso, os policiais investigavam o apartamento dele. Durante o interrogatório, era como se ele não levasse a sério as perguntas que os detetives faziam. Por exemplo, perguntaram para ele se ele sofria de ansiedade e ele disse, olha, agora aqui, trazido para cá, eu tô sentindo um pouco sim. Perguntaram se ele tinha alguma condição psiquiátrica como bipolaridade, esquizofrenia,
esquizofrenia. E aí ele brincou, dizendo, isso daí tá tudo aberto a interpretações. E conforme os questionamentos aconteciam, ele chegou a um determinado momento e falou, olha, acho que agora eu vou chamar o meu advogado. E a partir desse momento, quando a pessoa pede um advogado, os detetives não podem mais interrogá-lo. Enquanto ele estava dando depoimento, a polícia também conseguiu um mandado para mexerem no celular dele. Eles encontraram coisas no celular dele que deixaram os próprios detetives assustados. E essas coisas tinham relação com Kelly. Encontraram um vídeo dela. Eles disseram que parecia que ela estava em perigo. Eles estavam em um momento íntimo, então eu acredito que ela estava desacordada ou ele estava fazendo coisas que poderiam levá-la à morte. O que eu penso quando eles falam dessa forma é que ele estava sufocando-a. E também encontraram várias fotos dela deitada na cama dele, desacordada. Só que assim, eram coisas, claro, que ninguém gostaria de ver, nem de imaginar o que tinha acontecido, porém não era nada que dava para acusá-lo em relação ao desaparecimento dela. A perícia estava no apartamento dele, encontraram em cima de uma revista resquícios de cocaína. O banheiro dele estava sem a cortina que fecha a banheira, o que era estranho porque tinham ganchos e tinham sobras de cortina, como se ela tivesse sido arrancada há pouco tempo. Levaram também Molly, que é um cão farejador de cadáveres, e ela cheirou algumas coisas no apartamento e ela determinou alguns pontos importantes. O banheiro e principalmente o quarto, a cama, em cima da cama. Ela sinalizou que um corpo esteve ali. E outra coisa também, ela foi até a garagem e se interessou pelo carro de Chris. Só que nada disso era prova, não tinha um DNA, tudo isso era circunstancial. Então eles não poderiam acusá-lo de nada, somente de porte de drogas. Só que com o alerta da cachorra Molly, a polícia sabia que eles estavam investigando um homicídio. Ainda dentro do apartamento dele, eles foram dar uma olhada na parte eletrônica. Lembrem que ele trabalhava com TI, e já que vídeos e fotos foram encontradas no celular dele, quem sabe encontrariam outras coisas. E aí descobriram discos rígidos, onde ficam todos os arquivos e programas do computador. Bom, essas HDs foram levadas para análise e aí, minha gente, veio mais choque. Dentro dessas HDs, eles descobriram vários vídeos e vídeos com crianças, coisas bem pesadas. O que ele disse sobre essas HDs, inclusive a mãe dele também reforçou e saiu em defesa dele, ela disse que ele era um colecionador, porque ele trabalhava com TI, então ele pegava HDs e colecionava. Aquilo não era dele. Era de uma empresa que ele tinha trabalhado, que iam jogar fora, e ele resolveu pegar e guardar. Então ele nem tinha visto o conteúdo daquilo. Foi o que a mãe acreditava e foi essa versão que ele deu para a polícia. Só que não, a polícia não acreditou. E além de ter sido já acusado de ter porte de drogas, ele também foi acusado de portar material infantil. Então, em novembro de 2013, ele era acusado dessas coisas, porém ele estava em liberdade porque ele tinha pago a fiança. E aí ele tinha que aguardar o julgamento. Os policiais investigando a vida dele descobriram outra coisa, sim. Não é como se ele não tivesse uma namorada, não. Ele tinha uma namorada fixa. Essa namorada era a namorada que inclusive frequentava a casa dele, os pais conheciam, era algo sério. Um rapaz assistindo ao noticiário viu que Chris tinha sido acusado e que também, pelo que as pessoas diziam, ele poderia ter sido responsável pelo desaparecimento de Kelly. Porque, gente, Kelly era uma garota conhecida por várias pessoas e a partir do dia que ela desapareceu, as pessoas foram na internet, foram para as ruas, entregaram cartazes, panfletos, fizeram toda a movimentação. Então, a busca dela sempre foi intensa, a busca dela sempre esteve em ativa, porque a família e os amigos não deixaram que ela fosse esquecida. Então, é claro que isso fazia com que fosse para o noticiário e o nome de Chris surgisse. Então, o homem viu Chris e disse, pô, eu conheço esse cara é namorado da minha irmã. Aí é onde descobrem que ele tem uma namorada, apesar dele ter dito que não, é um relacionamento longo. Então esse rapaz telefona para a polícia, passa essas informações e aí eles vão até a namorada para interrogá-la. E ela ajudou bastante. Ela também não sabia de Kelly, assim como Kelly não sabia dela, ela nunca imaginava que
O namorado dela tinha esse estilo de vida, né, que saía com outras mulheres. E olha só as coisas que ela disse. No mesmo fim de semana que Kelly desapareceu, apesar, né, que ela desapareceu quinta e sexta, vocês entenderam? Foi o mesmo fim de semana que ele foi visitar a namorada. Essa namorada se chama Megan. Os policiais apresentaram para ela várias fotos do apartamento que foram tiradas quando eles tinham aquele mandado de busca. E ela percebeu que várias coisas tinham desaparecido, principalmente no banheiro. Ela disse que o banheiro não era daquela forma. Ela disse que o banheiro, que era o banheiro de hóspedes, deveria ter uma cortina de chuveiro. Também tinha um pequeno tapete e algumas toalhas decorativas que combinavam com o tapete e com a cortina. Ela viu que os ganchos da cortina estavam tortos. E quando ela esteve lá pela última vez, não estava assim. Ela também citou outra coisa desaparecida. Ele, que gostava de golfe, como eu falei lá no começo da história, ele tinha uma sacola de golfe bem grande, bem acolchoada, bem fofinha mesmo, para proteger os tacos de golfe, que a gente sabe que tacos de golfe são objetos caros. E ela disse que essa bolsa sempre ficava na porta do quarto dele. Então, quando eles tinham que entrar no quarto, eles tinham que pular essa bolsa. Só que ela não estava lá e realmente os policiais não encontraram nenhuma bolsa de tacos enquanto estavam no apartamento. Como é algo grande, daria sim para colocar uma pessoa do tamanho de Kelly dentro dela. A pergunta agora era, se ele levou aquela bolsa de viagem para o carro dele, como que ele fez isso que as câmeras não pegaram? Como eu já falei para vocês, as câmeras naquela época não existiam em todo o prédio. E principalmente as câmeras que iam para a garagem, elas só eram acionadas quando tinha movimentação. Então, o que a polícia acredita? Que ele carregou aquela mala pelo elevador, que não tinha câmeras, ou até mesmo pelas escadas, e quando chegou no andar da garagem, só começou a gravar depois de um tempo que ele já estava lá. Então não viram ele carregando essa mala, porém é possível ver quando ele está de olho no porta-malas dele e ele faz vários movimentos de subir no apartamento e descer para colocar algumas coisas dentro. Então às 10h06 da manhã é possível ver que Chris está no carro dele. Quando ele sai do prédio, que é às 10h08, o telefone de Kelly fica mudo. Até então ele estava ligado, agora não está mais. E quando perguntam para o detetive o que ele acha que aconteceu nesse momento, ele diz o seguinte: na minha opinião, são 3 coisas possíveis. O celular dela foi quebrado, desligado ou jogado na água, sendo que perto do apartamento dele tem um rio. Então daria sim para ele ter saído do prédio dele e jogado o celular no rio em 2 minutos. Às 10h22, ou seja, 16 minutos depois, ele é visto novamente, só que agora do lado do porta-malas do carro dele. O detetive diz que dentro do porta-malas, apesar da distância da câmera, para ele é possível ver um objeto cinza ou prateado no veículo, que é como se fosse uma bolsa de golfe de viagem. E lembrem que a própria cadela Molly, a que detecta cheiro de cadáver, ela foi até o carro dele e sinalizou o porta-malas. Durante as 8 horas seguintes, Chris entra e sai várias vezes do apartamento dele, sempre carregando itens e colocando no carro dele. Até que às 18h16 ele sai de casa. O que ele disse que estava fazendo? Separando alguns itens esportivos que ele não utilizava para deixar na casa da mãe. Então ele pegou o carro e foi até a casa da mãe dele. A mãe dele confirma que sim, que ele deixou algumas coisas lá, porém ele nunca deixou uma mala de golfe. Depois de deixar a casa da mãe, às 7h30 de sexta-feira, 11 de outubro, ele vai jantar na casa da namorada, da Megan. Investigadores descobrem que ele não saiu da casa da mãe e foi direto para a casa da namorada. Ele ficou passando em várias regiões que eles acreditam que ele estava procurando um lugar para jogar o corpo de Kelly, e aí ele só chegou na casa de Megan às 20h45. E apesar de ser 7h30 o jantar, ele só chegou lá às 8h45 da noite. Os policiais descobriram que o celular dele foi desligado, isso para não ficar claro para onde ele estava indo, porém os policiais acreditavam que ele estava procurando algum lugar para jogar o corpo de Kelly. Não achou, chegou na casa da namorada com o corpo de Kelly no porta-malas. Tanto que Megan disse que aquela noite, depois do jantar, ele estava muito estranho durante o jantar, muito quieto,
e ele acordou de um pesadelo e ele suava a noite inteira, tanto que ela teve que trocar os lençóis. Foi algo que isso nunca aconteceu. Então ele dormiu mal, acordou com um pesadelo e ela não entendia o que estava acontecendo com o namorado, só que na verdade era o medo que ele tinha, porque ele tinha um corpo no porta-malas, no carro, na casa da namorada. Então, assim que amanheceu, ele deixou a casa da namorada. Era um sábado e ele estava à procura de um lugar para deixar o corpo. Às 7h30 da manhã daquele sábado, é possível ver Chris chegando num lugar chamado Mouse House, que é uma loja que vende queijos. Um local a 128 quilômetros da casa dele. Por que ele iria naquela loja com aquela distância para comprar queijo? Ele disse que fez isso para comprar queijo para os pais da namorada dele, que amavam. Então, você acha mesmo que o cara iria e voltaria somente para isso? Porém, os detetives acreditavam que ele fez isso como forma de arrumar um álibi para si mesmo, né? Porque afinal, onde ele estaria naquela manhã se ele já tinha saído da casa da namorada? Ele é visto entrando em um shopping center e ele vai até uma loja comprar um par de tênis. Isso já é na hora do almoço, 12h11. E por que do nada ele vai até um determinado local comprar tênis, né? Porque acreditam que os tênis que ele utilizava pode ter alguma pista de onde ele deixou Kelly. Então ele saiu da loja de queijos às 9h55, 12h11 ele estava no shopping. Só que a distância desses dois lugares era de 47 minutos, ou seja, ele ainda tem 90 minutos que ele fez algo que não determinaram o que foi. E apesar dele transformar as visitas desses locais em álibis, na verdade ele estava criando provas que ele estava em locais aleatórios comprando coisas aleatórias. Por quê? Eles acreditavam então que Kelly estava perto da loja de queijos. Mesmo assim, os detetives não tinham corpo, então eles nem poderiam acusá-lo de homicídio. Porém, chegou a data do julgamento dele. Era o julgamento por ele portar os vídeos infantis. Um mês depois, seria o julgamento dele por porte de drogas. Ele se declarou culpado de tráfico. Exatamente por causa da quantidade que foi encontrada na casa dele. Foi uma quantidade alta. Juntando as duas sentenças, ele foi sentenciado a 19 anos de prisão. Então, o desaparecimento de Kelly aconteceu em outubro de 2013. Em novembro de 2014, ele foi julgado e sentenciado sobre esses outros crimes. E no dia 1º de maio de 2015, restos mortais foram localizados. Um homem estava passeando, viu algo brilhante que chamou a atenção dele e quando ele chegou para ver, era um crânio humano. 6 dias depois, usando registros dentários, foi confirmado que se tratava de Kelly. No entanto, não deu para descobrir qual foi a causa da morte dela, porque todo o esqueleto dela estava intacto e também nenhuma evidência foi encontrada no local. Então, por exemplo, o saco de golfe não estava lá, a cortina, os tapetes do banheiro, nada disso. E aí, né, gente, só para falar para vocês, apesar de vocês imaginarem, o local onde os restos foram encontrados era próximo de onde ele fazia compras naquele sábado seguinte do desaparecimento dela. Mesmo encontrando Kelly, os policiais não acusaram Chris de imediato, porque eles queriam antes investigar bem. E como Chris já estava preso, né, pelos outros motivos, eles tinham tempo para fazer uma boa investigação, porque era importante eles chegarem no tribunal com várias provas concretas. Então eles conseguiram falar com ex-namoradas ou ex-parceiras e todas elas disseram que Chris gostava de sufocá-las no momento do ato. Então acreditam que foi isso que aconteceu. Ele fez isso com Kelly até levá-la à morte. Então finalmente ele é acusado e começa o julgamento dele. Durante o julgamento a promotoria expôs o que aconteceu. Segundo eles acreditam, né, o que aconteceu. Foi uma morte acidental. Mesmo assim foi uma morte e foi um crime porque aconteceu isso e ele escondeu o corpo dela, fez o possível para blindar a situação para que ele não fosse acusado de nada. Então eles acreditam que em um momento íntimo ele estava sufocando ela e ela faleceu. E aí ele colocou ela dentro do saco de golfe, levou até a garagem. A câmera demorou para começar a gravar, então não viu esse momento que ele colocava o saco de golfe dentro do porta-malas. Ele saiu do prédio, jogou o celular dela no rio. No final do dia ele foi na casa da mãe, deixou os tacos de golfe sem a sacola e ele enterrou o corpo dela no sábado.
quando ele foi fazer compras, porque ele precisava de um álibi, e depois ele até comprou um tênis para ele, porque o dele, né, tinha provas ali de onde ela foi enterrada. Uma das provas que a promotoria usou foi o fato da cachorrinha Molly ter indicado os locais, por exemplo, em cima da cama, dentro do porta-malas, e a defesa disse que são apenas palavras, que não há nenhuma gravação de Molly realmente indicando aqueles locais. A defesa disse que o Estado estava acusando-o, só que não tinha provas nenhuma, não tinha DNA, não tinha digital, não tinha nada da casa dele perto do corpo dela. Olhando as imagens dentro da garagem com o porta-malas aberto, não é possível ver nada dentro do porta-malas. Então, é tudo coisa da cabeça da promotoria. A defesa também disse que Kelly era uma mulher que tinha outros parceiros íntimos, então algum daqueles parceiros poderia ser o responsável por isso. E outra coisa também, quando ela estava desaparecida, um homem chegou na polícia e disse que tinha visto Kelly em um carro aleatório. Só que se ela não saiu viva do apartamento, na verdade o homem se confundiu e era só alguém bem parecida. Ele foi considerado culpado e ele recebeu a pena de 31 anos de prisão. Só que assim, quando ele terminar de cumprir os 19 anos, por causa do material infantil e das drogas, aí sim vai começar essa contagem de 31 anos. Então, Chris poderá ser solto em 2065 aos 90 anos de idade. Então é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Infelizmente, uma moça apaixonada perdeu a vida por causa de uma obsessão em um ato íntimo que o namorado dela tinha, que na verdade não era nem namorado, apesar dela achar, de um cara mentiroso que enganava as pessoas. Possivelmente ele era bem galanteador e acabou tirando a vida de uma moça inocente e acabou destruindo a vida inteira dele. O cara tinha uma vida boa pra caramba, gente, e ele destruiu a vida dele porque aos 90 anos, quando ele sair da prisão, se ele estiver vivo, vai fazer o quê, né? Nem a família dele vai estar viva. Então é isso, gente. Muito obrigada demais pela presença de vocês. Caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo, quiser receber as notificações, os novos vídeos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que é bem importante aqui pro criador de conteúdo. Então muito obrigada e até o próximo vídeo, tá bom? Um ótimo dezembro para vocês, um ótimo último mês de 2024, que seja maravilhoso. Tchauzinho!